Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. Agora sim, vamos lá. Após 3 meses de pandemia, o estado de São Paulo ainda não cumpre a promessa de fazer 8.000 testes diários para detectar o coronavírus. No começo de abril, o governador João Dória anunciou a criação de uma rede de 50 laboratórios coordenada pelo Instituto Butantan. Até essa semana, a Secretaria de Saúde havia realizado 120.000 testes, menos de 10% do adquirido pelo Estado, 1.300.000 exames. O primeiro tema de hoje é: o governo errou na estrutura para alcançar a capacidade máxima de testes? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Antes de responder a pergunta do primeiro tema de debate, é importante fazer um registro. Eu fiquei absolutamente chocado com as imagens divulgadas ontem e hoje sobre a aglomeração no transporte público e no comércio da cidade de São Paulo. As cenas inexplicáveis de longas filas em shopping centers, aglomerações em centros comerciais e no transporte são assustadoras. Eu já disse por diversas vezes aqui que nesse tema eu prefiro sempre estar errado, sempre perder o debate. Mas a possibilidade de uma segunda onda de contágio, como já aconteceu em outras cidades ao redor do mundo, me pareceu bastante grande. Com relação ao tema de hoje, eu tenho a dizer o seguinte: a testagem no Brasil é tão incipiente que seus dados têm uma utilização completamente secundária para cientistas que analisam a evolução da pandemia no país. Como testamos muito pouco, o número de óbitos e a ocupação de leitos de UTI são os critérios, são os índices utilizados pelas autoridades na hora de decidir quando é o momento de retornar parte dos serviços ou manter o isolamento de forma mais restrita. Pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo dizem que o Brasil está testando brutalmente menos do que deveria. Na melhor das hipóteses, 20 vezes menos. É tão pouco que esse número pode ser basicamente ignorado. Houve aí uma sensível melhora em um índice bastante importante, mas ainda assim nossos números são vergonhosos se comparados a outros países do mundo próximos a nós no ranking de número de infectados. Os Estados Unidos, por exemplo, testa 71.000 cidadãos a cada 1 milhão. Rússia, 97.000. Inglaterra, 94. Espanha, 95. O Brasil agora atingiu o número de 6.000 testes por milhão de habitantes. A testagem em massa foi um dos critérios mais importantes utilizados por países desenvolvidos para colocar em prática políticas de combate à pandemia. Não apenas o momento correto da abertura da economia, mas principalmente a identificação e o isolamento de pacientes contaminados pelo vírus. Aqui no Brasil, em razão da opção de fazermos um teste tardio, muitas pessoas foram testadas, quando elas foram testadas, apenas quando apresentavam graves sintomas da doença. Fica a dúvida se essa foi uma estratégia consciente ou apenas uma desastrosa gestão no combate à pandemia. Eu tendo a achar que estamos diante da segunda opção. Vamos tomar o estado de São Paulo como exemplo. Os números são imprecisos, mas algumas matérias jornalísticas apontam para a cifra de 8.000 testes diários no estado de São Paulo. Outras matérias apontam números menores ainda. Por outro lado, temos um número confiável para fazer uma comparação estarrecedora. A Alemanha, com seus pouco mais de 80 milhões de habitantes, chegou a testar 500.000 pessoas por dia. Se compararmos a população do nosso país ou a população do estado de São Paulo proporcionalmente, nós não fizemos nem perto disso. Tomando como verdadeira a absolutamente falsa fala do governo federal de que ele estaria de pés e mãos atadas para adotar políticas públicas de combate à pandemia, já que o Supremo teria delegado exclusivamente as políticas de saúde pública para os estados e municípios, mas apenas
para um exercício argumentativo, vamos imaginar que essa informação é verdadeira. O governo federal poderia, ao menos, ter investido recursos em duas coisas. Primeiro, uma campanha de comunicação diária, seja através de televisões, rádios, aplicativos, poderiam até usar disparos em massa por WhatsApp. É para conscientizar toda a população, por exemplo, de medidas básicas de higiene. Poderíamos ter tido uma campanha nacional explicando o uso de máscaras. Ao contrário, nós temos um presidente da República que vai a aglomerações sem máscara e, quando usa máscara, coloca a mão no rosto incontáveis vezes. Isso é a antipropaganda. Além disso, o governo federal poderia ter investido em outro ponto. Ok, transfiro para governadores e prefeitos as medidas de restrição à locomoção, mas eu, governo federal, pensando macro, investirei parte dos meus recursos na compra de milhões de testes, para auxiliar outras autoridades a decidirem melhor o que fazer. Nem isso foi feito. E não foi por falta de aviso. Eu me recordo da transparente e honesta fala do ex-ministro da Saúde, Nelson Taichi, quando ele afirmou que, em relação à pandemia, estamos navegando no escuro. Pois é, continuamos navegando no escuro. E pior, sem instrumentos, sem uma carta náutica, uma bússola, um capitão. Em alguns momentos ouvindo a ciência, sim, a ciência, mas em outros fazendo movimentos claramente voltados a interesses políticos e econômicos. Mesmo com a já comprovada subnotificação, somos hoje o segundo país do mundo, vejam que marca, o segundo país do mundo com número total de casos e de mortos. E ainda tem gente que acha que fazer fila no shopping center para comprar um par de meia é uma coisa normal. Suas primeiras considerações agora, Caio, por favor. Bom, eu subscrevo aí as críticas do Dr. Augusto em relação aos números de testagem, isso tanto do governo federal, mas especialmente aqui do estado de São Paulo. Acho que o enunciado desse debate, ele é esclarecedor e vai restar muito pouca controvérsia aqui para eu e o Dr. Augusto argumentar. A gente já está aí há 3 meses da pandemia, né, quase 100 dias. A promessa, na verdade, não são números concretos, né? O que houve sim foi uma promessa aí de fazer 8 mil testes diários. Né? Isso ainda não foi alcançado e o número de testes efetivamente realizado ele é inferior a 10% do total de testes adquiridos pelo Estado, que contabilizam aí 1.300.000 exames. Então, quando o enunciado do debate pergunta para nós se o governo errou na estrutura para alcançar aí a capacidade máxima de testes, é evidente que sim. Aqui há um erro crasso, né? E não só esse erro, há outros. Né? Errou também na questão dos hospitais de campanha. Né? A gente viu aí a denúncia de vários parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que fizeram visitas, né, a essas instalações e encontraram um espaço vazio, né, absolutamente subutilizado. A gente já falou aqui para o espectador da CNN dos custos exorbitantes dessas estruturas, né, na ordem das dezenas e dezenas de milhões de reais. Errou também nas contratações com preço superior a equipamentos análogos, né, comprados por outros estados. A gente já falou aqui sobre preço na ordem de R$130 mil, aqueles respiradores importados da China, que estão chegando aí a passo de tartaruga, né, para atender a demanda de São Paulo, que, graças a Deus, já tinha uma estrutura hospitalar, aí juntando os leitos do SUS com os leitos da rede particular, que pode ser utilizada não só por negociação entre poder público e setor privado, mas também pela lei da pandemia, né, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Não fosse isso, talvez estivéssemos aí realmente muito próximos da saturação do sistema de saúde. E o que impressiona, né, no caso aqui de São Paulo, é justamente que o lema da administração paulista é gestão. Né? Então, essa é uma questão muito elementar. Assim, testagem é uma coisa básica. Né? E por meio da testagem é possível instaurar aí políticas públicas de contenção do contágio. Quando a gente pega o exemplo de empresas do setor privado, especialmente seguradoras, aí na área da saúde, especializados nos grupos de risco, especialmente a terceira idade, a gente vê o trabalho incrível que eles estão fazendo em termos de prontuário. Então, eles conseguem localizar, né, esses idosos, né? Eles conseguem saber qual que é o status, né, de cada paciente em relação a sintomas da gripe, né, tanto sintomas mais leves como sintomas mais agudos.
e fazer um trabalho preventivo, inclusive nessas famílias. E é isso o mínimo que se esperava, né, de São Paulo, que tem aí só aqui na capital, eu já falei isso, uma infraestrutura de leitos de UTI que é superior a qualquer nação desenvolvida do mundo. Então, assim, nós temos os recursos humanos, nós temos os recursos materiais, o que está faltando efetivamente é gestão. Falando sobre o governo federal, aqui não tem como deixar de dar um pitaco na fala inicial do Dr. Augusto. De fato, a presidência da República, o governo federal, eles não têm a palavra final sobre políticas relacionadas à quarentena e isolamento social, ou à flexibilização da quarentena e do isolamento social. Isso ficou flagrante quando daquele decreto que nós debatemos aqui sobre as academias, as barbearias, os salões, que os governadores simplesmente desrespeitaram. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal conferiu, né, atos monocráticos, né, atos individuais de prefeitos e governadores, um valor superior, uma lei nacional aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Também, da mesma forma, já foi criticado aqui, o doutor Augusto falou da parte da comunicação, foi criticada a alocação de uma verba milionária também para essa questão. E sobre testagem, o último dado que eu tenho em relação aos números do governo federal, ele é de um mês atrás, ele é de maio ainda, ele fala em 7 milhões de testes distribuídos, né? Então, eu vou citar aqui as aspas, né, do Ministério da Saúde. Até essa terça-feira, 6,9 milhões de testes já foram distribuídos aos estados brasileiros, sendo 2,1 milhões de RT-PCR, que é aquele de biologia molecular, e 4,7 milhões de testes rápidos, são aqueles de sorologia. Esses aí, eles oferecem um retrato, né, do avanço da pandemia. Então, você já tem que ter o anticorpo aí no seu organismo para que teste positivo, né? Então, esses são os números que a gente tem. Pelo que eu vi, o plano do Ministério da Saúde seria realmente de testar 22% da população brasileira, são 46 milhões de testes. É um plano ambicioso, principalmente se a gente estiver falando que ainda estamos nos 7 milhões. Agora, mais uma vez, isso é uma questão de organização. A gente tem aí a adesão da população a grandes programas de saúde pública, como é o caso da vacinação da gripe, e não há realmente motivo, né, que justifique, do ponto de vista de gestão pública, além de incompetência, de negligência, essa demora, essa letargia em aplicação de testes em massa. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Vamos. Com relação à gestão e à opção do governo do Estado de São Paulo, especificamente, no combate à pandemia. E, Caio, me desculpe usar você como exemplo, mas você já disse isso publicamente uma vez aqui, então eu vou te usar como exemplo. A questão dos testes. Eu tendo a achar que essa postura do governo de São Paulo em focar na construção e no aumento de leitos de UTI foi uma postura, digamos assim, organizada, pensada, refletida e proposital. Pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela esteja errada, mas eu acho que isso não aconteceu por acaso. É só usar você contando aqui que quando você começou com os primeiros sintomas da Covid, você não conseguiu ser testado no hospital. E os dados e as histórias mostram justamente que, principalmente no começo da pandemia, pessoas não eram testadas quando estavam numa situação bem mais grave. Muitas pessoas passaram aí os 14 dias com sintomas, muito provavelmente infectados, sem conseguir fazer um teste. E essa situação não foi melhorando porque não houve, tanto por parte do governo federal quanto por parte do governo do Estado de São Paulo especificamente, um investimento e um foco especificamente na testagem, o que vai na contramão de praticamente todos os outros países e grandes cidades que trataram da pandemia. Optou-se aqui em São Paulo especificamente, em outros estados também, pela construção de leitos de UTI. Então, a situação que eu acho que nós nos encontramos hoje, aqui no estado de São Paulo, é a seguinte: olha, nós estamos aí com 60% mais ou menos, eu não sei o dado atualizado de hoje, peço desculpas, de ocupação dos leitos da UTI. Isso dá para ir levando, logo vamos abrindo o comércio. A minha preocupação, retratada na minha fala inicial, é que justamente essa abertura, essa aglomeração e filas não eram pequenas, gente. Eu vi as imagens hoje, as filas no shopping center de São Paulo, convenhamos, o que de tão essencial neste momento a gente precisa comprar num shopping center. A gente viu aqui uma matéria antes de começar o debate, celulares. Eu entendo que tudo bem, havia uma limitação de fazer contato com as operadoras pelo telefone, mas eletrodoméstico foi o segundo produto mais vendido. Eu preciso desesperadamente comprar um liquidificador agora, no meio da pandemia. Naturalmente a vontade das pessoas saírem de casa, é compreensível, não estou aqui fazendo julgamento, não estou criticando, estou relatando um fato. Mas fato esse que fez com que pessoas se aglomerassem, e a minha preocupação é que venha, assim, uma segunda onda, e me parece que o governo está um pouco que
sabendo dessa possibilidade, mas tranquilo. Temos aí, de certa forma, garantidos os leitos, vamos deixar aí uma infecção maior acontecer, porque o sistema de saúde não vai colapsar. Mas qual é o problema de não se fazer testes? O problema de não fazer testes é que a gente vai sempre navegar, como disse o ministro Nelson Teich, às escuras, sem ter certeza do número de infectados, sem ter certeza das regiões de São Paulo com maior problema. Se você não testa, você não tem como montar políticas públicas. Isso aqui, para um advogado criminalista que está longe de ser um infectologista, ou muito menos uma pessoa especialista em saúde pública, me parece muito óbvio. Sem testes, não tem como você implementar um plano. Em terceiro lugar, para finalizar já, Caio, com relação às supostas vagas de UTI, hospitais de campanha com leitos vazios, eu só queria fazer um registro extremamente consternado da fala do presidente da República, incitando pessoas a que dessem um jeito para entrar em hospitais, para filmar e para registrar supostamente leitos aí vazios. Isso não foi uma bravata, o presidente falou isso e isso hoje, há pouco tempo, no período da tarde, isso foi observado em 2 hospitais, um no Rio de Janeiro e um em Fortaleza. Pessoas assim, invadindo hospitais com câmeras na mão, vejam só, com pessoas doentes lá dentro, para possivelmente tentar filmar leitos ociosos. Isso realmente é tudo o que a gente menos precisa nesse momento. Só alguns breves comentários aí, especialmente sobre o meu caso, né, quando eu contraí o novo coronavírus. De fato, à época, a gente estava em meados de março, havia inclusive a recomendação, né, do Ministério da Saúde para que não fossem aplicados testes, porque havia esse receio aí da falta de testes. Então, se você estava fora do grupo de risco, ainda que você apresentasse sintomas clínicos, você não era testado. No meu caso, eu junto com um plano de saúde particular, eu realizei um exame de tomografia, que é considerado exame de rastreio. E o padrão da tomografia, que eles chamam de padrão vidro fosco, foi detectado. Então, ali na minha receita médica está constando, né, o código da doença. Eu fiquei quarentenado, né, os 14 dias, né, que era o padrão, pelo menos à época, imagino que ainda seja o mesmo. E só muito tempo depois, mais de um mês depois, eu fiz um teste rápido e aí, por sorologia, foi comprovado que eu já tinha os anticorpos da doença. Isso é uma informação, pelo menos que me tranquiliza um pouco, porque há estudos aí apontando que a reinfecção não é tão comum. Então, já sugerem que que a pessoa que contraiu o novo coronavírus desenvolve uma certa imunidade e, além disso, carrega uma carga viral muito baixa, assim, na hipótese de reinfecção, mas ainda não há dados conclusivos, né? Não podemos espalhar aqui desinformação. Outro ponto também que eu acho importante observar, assim, eu entendo a consternação do Dr. Augusto ao comentar as políticas públicas do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, porque elas foram muito incoerentes, né, doutor? Elas eram apoiadas num gráfico que se manteve estável, né, que sugere, inclusive, picos de contágio, né, alguns deles provocados pela própria ação do poder público, como foi o caso do mega rodízio, que desnecessariamente jogou várias pessoas para o sistema de transporte público, né? A gente falou mais de 250 mil passageiros só na CPTM e no metrô. Então, isso é a prova eloquente da minha argumentação, e aqui está todo mundo quer estar errado, né? Porque ninguém quer que o número de contágio exploda e os casos fiquem se amontoando, muito menos para colapsar ou para estressar demais o sistema de saúde. Mas o ponto é o seguinte, as decisões dos políticos, elas tendem a ser muito políticas e pouco científicas. Isso eu já identifiquei desde o começo. E é óbvio, a prioridade é garantir leitos de UTI, respiradores, para você tratar do problema de curto prazo. Mas já houve tempo suficiente e os exames não são tão caros assim, né, para que não seja feita uma política pública principalmente focada nos grupos de risco. Isso é elementar, né? Então, são informações censitárias. O governo do estado, as prefeituras, elas sabem onde estão os idosos, né? Através dos prontuários, isso tinha que ser um amplo trabalho estatístico e médico para já identificar essas pessoas e ir fazendo um acompanhamento, né? Afinal de contas, é para isso que a sociedade acreditou nos governantes, né? Para dar um tempo de paralisação econômica, de paralisação da vida normal, justamente para que os gestores públicos conseguissem aí se adequar. Não é o que a gente está observando, infelizmente.
Podemos ir para o segundo tema? Sim. Podemos. Então vamos lá. A discussão da remoção de estátuas de personalidades com histórico de racismo e colonialismo é cada vez mais frequente em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. Agora começa a chegar aqui no nosso Brasil. Em São Paulo, grupos defendem a retirada de 2 estátuas que fazem parte da história da capital. A do Bandeirante Borba Gato, na zona sul da cidade, e o famoso monumento às bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera. Em várias cidades brasileiras, discussões como essa também ganham força. O segundo tema de hoje é: devemos derrubar as estátuas de personalidades ligadas ao colonialismo? Começamos com você agora, Augusto, por favor. O segundo tema de hoje é bastante complexo, mas antes que eu comece minha fala, é obrigatório que um registro seja feito. Minha reflexão se dará a partir da minha condição de homem branco, com todos os privilégios que essa condição carrega. Ao mesmo tempo, isso não me impede de ser, muito pelo contrário, um ator ativo na luta antirracista. É apenas essencial deixar esse registro. Feita essa introdução, temos que ter algumas premissas em mente. Estátuas e monumentos são os maiores símbolos públicos da homenagem de uma comunidade ao seu passado. Outro ponto concreto é que muitas estátuas e monumentos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, são de personalidades históricas que atualmente, se estivessem vivas, estariam sendo julgadas e muito provavelmente condenadas por dezenas de crimes contra a humanidade. A discussão sobre a retirada ou não desses símbolos, ela deve ser feita, portanto, dentro desse contexto e do contexto atual em que vivemos. A retirada de estátuas, por exemplo, já é uma realidade em vários países do mundo. Estados Unidos, França, Bélgica, já implementaram políticas no sentido de se retirar ou ao menos contextualizar tais monumentos. Recentemente, inclusive, nos Estados Unidos, até a bandeira dos Estados Confederados, eu já até mencionei ela aqui, hoje muito mais ligada a movimentos de extrema-direita do que à Guerra de Secessão, foi proibida num ambiente que eu poderia chamar de bastante conservador, que é o das corridas automobilísticas da Fórmula NASCAR. Com os necessários e justos protestos que tomaram conta dos Estados Unidos em razão do brutal assassinato de George Floyd, a luta antirracista tem voltado parte de seus esforços para a discussão sobre a possibilidade ou não de se manter em um espaço público uma homenagem a líderes, não líderes controversos, mas líderes que sabidamente e comprovadamente pela história praticaram uma série de crimes graves. Eu confesso ao espectador que esse tema é para mim uma novidade, né? Homem branco paulistano. Eu nasci e morei parte da minha vida próximo ao Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E sempre costumei a chamar o Monumento às Bandeiras, uma obra que foi esculpida pelo Vitor Brecheret, pelo carinhoso apelido de Empurra-Empurra. O Borba Gato, por uma boa parte da minha vida, era apenas aquela estátua de gosto bastante duvidoso, daquele senhor de chapéu, com colete, uma espingarda na mão, e não de um bandeirante conhecido por assassinar negros e estuprar índias. É, portanto, o momento de se fazer a pergunta: deixaremos esses monumentos lá, muitas vezes descontextualizados sem qualquer explicação, ou começaremos a reescrever nossa história, retirando de espaços públicos pessoas homenageadas sem qualquer razão para tanto? Eu não tenho claro na minha cabeça o que é melhor fazer. A retirada dessas estátuas e a colocação delas em um museu, com uma explicação e uma contextualização real de quem essas pessoas de fato foram, ou se elas devem ser simplesmente retiradas e suas imagens retratadas apenas nos livros de história. Eu não estou propondo aqui, vejam bem, apagar a história, muito pelo contrário, mas sim dar aos monumentos seu devido lugar, ao invés de exaltá-los e homenageá-los no passeio público. Seja qual for a decisão, eu tenho comigo que ela deve ser feita através de uma discussão, em um diálogo democrático. Que a retirada, se houver, venha por uma determinação de gestores públicos que podem decidir através do voto dos seus representantes, através de plebiscitos, de audiências públicas, de alguma discussão. O que não podemos fazer é a retirada desses movimentos se tornar mais um empecilho no necessário diálogo.
Portanto, eu sou contra a retirada violenta e forçada de qualquer monumento, qualquer estátua. Por mais que eu ache que o erro não é retirar uma estátua, o erro muito maior foi, em algum momento da nossa história, alguém tê-las erguido. Bom, de tudo que eu li sobre esse tema aí das estátuas opressoras, né, me chamou especial atenção o artigo do João Pereira Coutinho, que é professor doutor em ciência política. No seu artigo intitulado Derrubando Estátuas, regredimos às guerras religiosas, o autor português ele resgata aí os ensinamentos do pai do liberalismo político, né, o filósofo inglês John Locke. Em 1667, durante o seu exílio aí na Europa continental, Locke escreveu a Carta sobre a Tolerância. Naquele tempo, a Europa ainda vivia em pé de guerra, né, por razões de natureza religiosa, com aquelas disputas entre governantes de diferentes denominações cristãs. É uma triste contradição histórica, né? Cristo, que pregava o amor ao próximo, a empatia e o perdão, teve seguidores da sua palavra se matando em nome da verdadeira fé. Nesse ponto, o João Pereira Coutinho ele faz a seguinte observação, abre aspas, segundo o raciocínio da época, a paz social só seria possível pela imposição de um único dogma, o que implicava destruir qualquer expressão de dissidência. Então, pessoal, em outras palavras, não haveria paz enquanto houvesse divergência na sociedade. Mas a revolução de pensamento proposta por Locke foi na contramão desse senso comum. Ele defendia que a diversidade, né, baseada na tolerância, era socialmente mais benéfica e muito mais justa que a uniformidade imposta pela força. Então percebam que é essa mudança drástica de paradigma, né? A paz ela não é mais fruto da ausência de ideias divergentes. A paz é fruto do respeito a ideias divergentes. Então, a diversidade de pensamento, de opinião e de crença, ela passa a ser protegida pelo Estado. Assim como os direitos humanos elementares, né? A vida, a liberdade e a propriedade. Por incrível que pareça, essas ideias simples, né? Muito influenciadas aí pela filosofia judaico-cristã, elas são a base da sociedade liberal ocidental e do seu progresso intelectual, moral e econômico aí nos últimos séculos. Então, os experimentos sociopolíticos que se opuseram aos valores das democracias liberais, eles produziram os maiores genocídios da história da humanidade. Estou falando do comunismo, do fascismo, do nazismo. Todos esses sistemas buscaram, pela força, a aniquilação da divergência humana em prol de uma uniformidade artificial. São dezenas de milhões de mortos na conta da intolerância e do pensamento único. E, fazendo o gancho, então, qual o alerta que o João Pereira Coutinho faz em relação à derrubada de estátuas de figuras históricas? Ele diz o seguinte: o que estamos a presenciar agora é a lenta destruição da tolerância liberal. E ele cita uma explicação muito plausível do comentarista britânico conservador, o jornalista Douglas Murray, né, que diz o seguinte sobre esse fenômeno, abre aspas, essa destruição de estátuas se explica pela emergência de uma nova geração que, ao contrário da geração anterior, não valoriza da mesma forma a liberdade de expressão, a humildade do conhecimento, a possibilidade do perdão e, claro, o valor da tolerância. E olha como o autor português encerra o seu texto aí de forma lapidar. Para os novos fanáticos, a paz social não depende da tolerância perante ideias contrárias e até ofensivas para a nossa pureza mental. O que ele quer dizer com isso? Que a gente está gestando uma sociedade hipersensível, idiotizada pela ditadura velada do politicamente correto, que não consegue conviver e tolerar um objeto inanimado só porque ele faz pensar em coisas desagradáveis. E claro, ninguém aqui, pelo amor de Deus, ninguém está defendendo que se mantenham de pé estátuas de ditadores e genocidas. Isso, de fato, ofende a sensibilidade média, porque essas figuras eram anacrônicas, eram monstros em desacordo com seu tempo presente. Por exemplo, enquanto a Europa vivia a experiência, né, da democracia liberal, Mussolini, Hitler e Stalin estavam no contrapé da história e da evolução humana, propondo regimes totalitários assassinos. É muito diferente de figuras que, de certa forma, pertenceram ao seu tempo. Vou ficar com um exemplo aqui, o filósofo político Thomas Jefferson. Ele é um dos fundadores da democracia moderna, é o principal autor da Declaração de Independência Americana e é o terceiro presidente dos Estados Unidos. Apesar de tudo isso, ele possui escravos, e, aos olhos de hoje, obviamente, isso é um crime contra a humanidade. Mas e aí? A gente vai derrubar as estátuas do Thomas Jefferson porque a ideia da escravidão nos ofende? Ou nós vamos ser tolerantes e vamos assimilar esse desconforto a partir de uma perspectiva histórica? É uma escolha similar à que a gente tem que tomar em relação às estátuas do descobrimento, do colonialismo, do império, da República Velha, do varguismo, porque até ali, pelos padrões atuais,
quase ninguém se salva. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Eu acho que aqui não é uma questão de liberdade de expressão, estamos longe disso. Não é uma questão também de uniformidade de pensamento e muito menos de não ser tolerantes ou de ser extrasensíveis. Eu acho que o que está em jogo é, na verdade, a violência simbólica, que significa colocar num espaço público como uma homenagem, no espaço público como um ambiente de contemplação, de adoração, a pessoas que contribuíram muito para chegar no ponto que nós estamos aqui. Há uma diferença enorme entre livros de história, entre o conhecimento, entre o pensamento plural, entre a diversidade de ideias. Isso eu respeito de forma bastante extensiva. A minha preocupação é que ao colocar num passeio público, muitas vezes sem qualquer explicação, e eu fiz o meu relato aqui, durante muito tempo eu de fato achava o Borba Gato um velhinho simpático, um caçador. Eu morava perto, inclusive, dali, eu achava que ele era um grande caçador. Quantas centenas de milhares de pessoas não podem achar isso até agora? Portanto, a minha discussão, levar a discussão neste momento, principalmente em que nós estamos vivendo, não apenas no mundo, mas no Brasil, é manter como uma homenagem, porque uma estátua, um monumento é, ao fim e ao cabo, uma homenagem, personagens que não divergem politicamente, não têm um pensamento diferente do nosso. Por isso que eu fujo aqui dessa comparação de liberdade de expressão ou uniformidade de pensamento. São figuras que, historicamente, comprovadamente, são, sim, genocidas. Qual a forma que nós retiraremos isso é uma coisa que podemos discutir aqui, tanto que eu tenho dúvidas, sinceramente, como é a melhor forma de se fazer isso. Mas, para finalizar, Caio, retirar uma estátua pode ser, inclusive, o surgimento de mais um pedaço da história. Não deixa de ser um ato que reescreve a nossa história contemporânea. Mas, de certa forma, é sim um ato de intolerância, inclusive com a perspectiva histórica, né? Porque você falou muito da estátua no sentido de ser uma homenagem, mas ela também é um registro histórico. Quando você tem, por exemplo, em Roma, quando você tem uma estátua dos ditadores romanos, né, os cruéis imperadores, isso não reflete a realidade política da Itália nesse momento. Né? E essas pessoas, né, aos olhos de hoje, elas além de amorais, eram imorais. Né? Estão falando de assassinos sanguinários. Só que, pelo registro histórico, você mantém ele lá. Ninguém está prestando culto ou homenagem a um assassino do porte de Júlio César. Não é o caso. Não pode ser o caso. Então, há de se contextualizar. Eu queria trazer, já que você falou do exemplo de países internacionais, eu achei muito interessante a entrevista do secretário de Urbanismo e Patrimônio lá de Bruxelas, na Bélgica. Falou do exemplo belga aqui. Ele anunciou uma comissão, né, para discutir a retirada das estátuas do rei Leopoldo, né, das ruas da capital. Exatamente. Por quê? Ele era o proprietário, né, por assim dizer, a família real belga, do território onde fica a República Democrática do Congo. Né, e ele é o principal culpado histórico aí por milhões de mortes nesse território. Eu achei emblemático porque as perguntas que foram feitas foram muito pertinentes. Né? Então, o periódico pergunta o seguinte: o senhor é a favor da retirada das estátuas de Leopoldo II? O que ele responde? Eu sou a favor do debate. Aí o jornalista segue, né? Quais os lados do debate? Aqui sim, ele fala, há duas escolas. Os que querem tirar as imagens do rei porque consideram que elas glorificam um passado condenável, e as que defendem que as estátuas continuem no seu lugar, mas sejam contextualizadas, inclusive como você propôs, que haja explicações sobre as ações do personagem e o momento em que eles ocorreram. Aqui eu acho válido. Né? O que para mim não faz muito sentido, né, é a gente querer enxergar o ontem com os olhos de hoje. Então, assim, é óbvio, né, que aqui dá para fazer um corte claro em termos de respeito, né, às vítimas, que é analisar se aquela personagem histórica ela é anacrônica. Portanto, um bandeirante que comete atos de crueldade, ele está alinhado com o espírito do seu tempo, infelizmente. Né? Imagina tirar uma estátua do Thomas Jefferson por causa de um vício histórico. Né? Eu acho que isso não tem cabimento. O que tem cabimento é dar uma explicação, dar uma contextualização, mas, assim, no geral, a gente tem que exercitar, sim, a nossa tolerância, inclusive para assuntos que nos desagradam, porque eles ensejam uma reflexão muito positiva sobre coisas que a gente não quer que se repita, entre elas escravidão, discriminação e tantas outras coisas.
Vamos então para os argumentos finais. No assunto que vocês escolherem, começamos com você, Augusto, por favor. Quanto tempo eu tenho para meus argumentos? Quanto tempo exatamente? Só 40 segundos. Nossa Senhora, então para cada um. Então eu vou fazer só, na verdade, não chega a ser um agradecimento, mas eu achei muito curioso. Pouco tempo antes de eu entrar no debate hoje, eu recebi uma mensagem numa rede social de uma pessoa chamada Giovana, que deve estar assistindo a gente, que ela disse que ela e o namorado hoje assistiriam, o programa de Dia dos Namorados dela seria assistir o debate. E o mais interessante é que ela prefere muito mais as falas do Caio e o namorado prefere muito mais as minhas. E eles iam fazer cartazes para ficar colocando na rede social. Então eu achei bacana, porque você veja bem, um dia como hoje, especial, pessoas que pensam completamente diferentes conseguem sentar na mesma mesa, dividir a mesma bebida e a mesma comida e ainda assim serem namorados. Sim. Então, Giovana, parabéns pelo seu ato. Esqueci o nome do seu namorado, desculpe. E conseguem ainda se amar. Melhor ainda. Vamos lá então, Caio, por favor. Bom, depois dessa eu só tenho que aí reiterar os agradecimentos do Dr. Augusto, a Giovana e o seu respectivo, que eles sejam muito felizes, né? É um grande privilégio, né, encontrar o amor, especialmente nesses tempos de pandemia, em que a gente percebe o que realmente importa na vida, né? Os laços afetivos, sejam eles familiares ou por afinidade, eles ganham muito protagonismo. Se eu tiver mais alguns segundos, eu citei aqui o João Pereira Coutinho, ele é autor de uma obra best-seller que eu recomendo aí ao espectador da CNN, que são as ideias conservadoras recomendadas a revolucionários e reacionários. É uma excelente introdução ao pensamento político conservador. Obrigada, Augusto. Boa noite, bom fim de semana. Para todos e todas. Obrigada, Caio. Boa noite, bom fim de semana. Bom final de semana.